St. James Church, 1 hour. I need to speak to Gravik. Yeah, well, you're talking to me. Meu Deus do céu, que episódio incrível de Invasão Secreta, um episódio cheio de teoria e um episódio simplesmente explodidor de cabeças, com você surtando no final com a morte da Gaia. E simplesmente, pessoal, vocês estão ligados que a Marvel acabou de confirmar que o Máquina de Combate é um Skrull? Cara, que episódio simplesmente perfeito. Vambora pra análise desse episódio 3 de Invasão Secreta. Sem contar também que nesse episódio a gente tem simplesmente a confirmação dos Super Skrulls. Eu já vinha falando aqui no canal há muito tempo que os Super Skrulls iriam aparecer, e simplesmente nesse episódio a gente vê o Gravik, o vilão da série, utilizando o projeto Extreming, um poder de um Super Skrull para recuperar a mão dele. Cara, que incrível, sério. Ou seja, o poder dos Super Skrulls já estão ativado e o Gravik já tá com a mãozinha pegando fogo, agora só falta ele usar os outros poderes. Vambora para essa análise, vamos que vamos, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal, assiste os vídeos e vambora. Are you a leader of Skrulls? Or a worst enemy? O episódio começa com o Gravik, o vilão da série, planejando um plano junto com 3 outros Skrulls para tentar se infiltrar ali na Inglaterra e derrubar um avião da ONU em cima de um simplesmente submarino. E cara, você olha e fala, não, é o início do episódio, vamos devagar, né? Mas não, o episódio já começa assim. Sabe por que você não pode ficar desligado na série? Porque provavelmente esse Skrull aí que tá junto com o Gravik, o Beto, ele apareceu até no primeiro episódio, ele pode estar infiltrado e ao lado do Nick Fury, tá? Porque o Beto, cara, não é um Skrull muito do mal. Você olha pra ele e você fala, cara, esse cara parece do bem, ele é mó gente boa com a Gaia, então provavelmente ele vai estar ou estar do lado do Nick Fury e vai ajudar o Nick Fury e a Gaia no futuro. Eu acredito que sim, o Beto vai passar a perna em cima do Gravik. Logo em seguida a gente vê o Gravik chamando o conselho dos Skrulls, aqueles Skrulls que estavam se disfarçando por governantes que apareceram no episódio 2, e simplesmente a gente vê esse conselho e o Gravik reunido na sala da máquina dos Super Skrulls. No segundo episódio, como eu comentei nesse vídeo que tá aparecendo aqui, a gente teve a aparição de uma máquina que mostraria a criação dos Super Skrulls, e nesse terceiro episódio tá mais do que confirmado. Essa máquina utilizada pelos Skrulls é sim para criar Skrulls super poderosos. No vídeo que eu botei aqui nos cards do segundo episódio de Invasão Secreta, a gente vê simplesmente que existem Skrull cientistas que estavam roubando o DNA de personagens que a gente já conhecia para poder criar os Super Skrulls. A gente viu o DNA do filho do Thanos, o DNA do Groot, o DNA do projeto Extreming e muitas outras coisas. E nesse terceiro episódio tá mais do que confirmado, os Super Skrulls existem. O DNA foi roubado e a máquina realmente funcionou, porque mais pra frente no episódio, como eu já falei no início do vídeo, a gente vê o Gravik utilizando um poder de um Super Skrull ali, que é a mão dele pegando fogo, reconstruindo, utilizando do DNA do Projeto Extreming de Homem de Ferro 3. E olha que interessante, nessa cena que a gente tá vendo o Gravik junto com o conselho dos Skrulls, a gente vê que o plano real do Gravik não é transformar só ele em Super Skrull, não. O plano do Gravik é transformar todos os Skrulls em Super Skrulls, ou seja, pegar cada Skrull que tá infiltrado na Terra e adicionar poderes neles, ou seja, realmente o Gravik quer dominar o mundo. Ou seja, o plano do Gravik é transformar todos os Skrulls em uma arma para poder acabar com os humanos e simplesmente dominar o planeta Terra. Depois a gente tem um corte por uma cena de um flashback de 1998, quando a gente vê o Nick Fury ali mais jovem se encontrando com a sua esposa.
Essa parece ser uma cena simples, mas não. A gente vê que simplesmente a esposa do Nick Fury entrega uma carta pra ele e diz que o pessoal do Dreykov vai ficar louco. E simplesmente, se você não sabe quem é Dreykov, ele é simplesmente o vilão do primeiro filme da Viúva Negra, o líder da Sala Vermelha, o cara que treinou todas as Viúvas Negras. Lembra dele agora? Logo após isso, a gente vê o presente da série e a gente vê que essa cena aí é uma sequência do final do segundo episódio, onde a gente vê que a esposa do Nick Fury é uma Skrull. E a gente vê uma cena ali contemporânea, onde a gente vê o Nick Fury e a esposa dele conversando. Só que aí a situação fica complicada, porque quando a gente tá tendo uma conversa dos dois sobre o estalo do Thanos, a gente vê que a esposa do Nick Fury começa a receber uma ligação. E o Nick Fury, como é um agente secreto, e ele tá desconfiando da esposa dele por trabalhar com o Gravik, ele já fica de olho quem tá ligando pra ela. Eu não tenho essa informação comigo agora. Você também, se cuida. E aí a gente fica pensando, a mesma pessoa que ligou pra ela no final do episódio pode ter ligado nessa cena de conversa aí na casa dos dois. Então provavelmente essa ligação que a esposa do Nick Fury recebeu no início do episódio era do Rhodes. Era sempre do Rhodes. Logo após essa cena do Nick Fury e da sua esposa, a gente vê o Gravik junto com a Gaia, a filha do Talos. E simplesmente a gente tá com o pé atrás da Gaia desde o primeiro episódio. A gente não sabe se a Gaia é do bem ou se ela é do mal. A gente não sabe. E o Gravik também tá com o pé atrás sobre a Gaia. Então todo esse plano desse episódio do Gravik atacar o avião da ONU tá tudo ligado para poder saber se a Gaia tá do lado dele ou não. Exatamente, cara. Todo esse plano do vilão da série nesse terceiro episódio era para poder saber se ela tava indo contra ele ou se ela tava do lado dele. E no final do episódio a gente vê que, na verdade, a Gaia tava do nosso lado, tava do lado do Nick Fury, e vai lá e o Gravik tem nela. Percebe? Quando o Gravik e a Gaia estão no carro juntos, o Gravik fala pra ela o plano inteiro dele. Ou seja, ele é muito mais esperto do que ela. Ele passa o plano todo pra ela pra ver se ela vai passar a perna dele ou não. Ou seja, todo o plano do Gravik era pra ele descobrir se a Gaia tava do lado dele ou não. Porque pensa comigo, o Gravik é o líder general dos Skrulls. Ele que tá tramando o plano de destruir a humanidade. O plano tá com ele. Por que ele passaria o plano logo pra Gaia? Cara, não faz o mínimo sentido. Se o cara tem um plano, por que ele vai passar pra outra pessoa? Tipo, não faz sentido. E ele passou pra ela só pra poder saber se ela ia trair ele ou não. Depois disso, o Gravik sai do carro junto com a Gaia e vai pra reunião com Talos. E a gente vê uma conversa ali breve entre eles. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa cena de conversa entre o Talos e o Gravik é que o Talos diz pro Gravik que os humanos simplesmente ficam muito revoltados quando tem uma guerra e um inimigo em comum. Ou seja, se realmente os Skrulls começarem uma guerra entre Skrulls e humanos, a gente já sabe quem vai vencer, né, gente? A gente tem do lado os Super Skrulls, mas do lado a gente tem os Vingadores, a gente tem os heróis da Terra. Então provavelmente os Vingadores vão vencer. E é isso que o Talos diz ali pro Gravik, fala: cara, quando você ameaçar os humanos, eles vão amassar vocês. E simplesmente, o momento mais explodidor de cabeças no episódio é quando o Gravik mostra pra gente que ele já é um Super Skrull e que ele já tá com os poderes do Super Skrull. O Talos simplesmente enfia um garfo na mão dele e o Gravik vai lá e usa o poder do Extremis ali e ele simplesmente regenera a mão dele. Cara, absurdamente insano. Mas se você não tá ligado, esse projeto Extreming foi uma tecnologia criada pelo falso Mandarim no Homem de Ferro 3. Exatamente, a gente teve alguns super vilões utilizando esse projeto Extreming lá em Homem de Ferro 3. Muito tempo atrás, olha que legal. E a Marvel tá pegando esse projeto Extreming e trazendo de novo no futuro. E cara,
olha que insano. O Gravik, que é um Super Skrull agora, ele tá com um Projeto Extreme, com o poder do Groot, com o poder do Evet Crost e mais o filho do Thanos. Olha que loucura, ele tá super poderoso. Só com o Projeto Extreme no corpo do Gravik consegue mostrar que ele é basicamente mortal, porque o Projeto Extreme ele foi criado para entrar no corpo e regenerar qualquer parte. E se o Gravik tem isso no corpo, quer dizer que o Gravik é praticamente imortal, porque se o Gravik toma, perde a perna, perde o braço, perde a cabeça, o Projeto Extreme vai lá e reconstrói uma nova parte do corpo dele. E é exatamente isso que o Gravik fez quando ele tomou a garfada na mão. E olha que absurdo, em Homem de Ferro 3 foi mostrado pra gente que um cara que tinha um Projeto Extreme no corpo explodiu o corpo inteiro dele e depois só com um pedaço do corpo dele ele se regenerou inteiro. Então imagina isso, isso é porque o Gravik só tá com um Projeto Extreme no corpo. Imagina o poder do Groot e os outros DNA que os Skrulls pegaram. Cara, um Super Skrull é um poder absurdamente insano. Depois disso tudo, a gente vê o Talos e o Nick Fury juntos dentro de um carro para poder chegar numa casa e desativar o avião para poder explodir lá e começar a Terceira Guerra. Só que para desativar a explosão, o Talos e o Nick Fury precisavam de uma senha. Então o Talos liga para sua filha Gaia, a Gaia corre tudo pra caraca, consegue descobrir a senha, liga pro Talos e o Talos desativa a explosão. Ou seja, nada de Terceira Guerra nesse episódio, graças a Deus. Só que como a Gaia, ela correu, saiu do esconderijo dela com o Gravik para poder descobrir a senha, ela precisou voltar pro esconderijo. Mas nesse momento, voltando ali de moto, ela acaba encontrando o Gravik. Só que daí o Gravik nem espera ela terminar de falar e já dá um tiraço no peito, igualzinho que ele fez com a Maria Hill no primeiro episódio. E a Gaia cai ali no chão, se destransforma. E cara, tem muita gente preocupada, mas pode ficar de boa que a Gaia não morreu. Ela não morreu, gente. Porque a gente já viu em diversos trailers que a Gaia ainda tem cenas que não participaram da série. E não é só uma cena, são várias cenas que ela já apareceu em trailers que ainda não foi mostrado na série. Ou seja, a Gaia vai dar um jeito de voltar à vida. De acordo com vazamentos de invasões secretas que eu li nesse vídeo que tá aparecendo aqui nos cards, a Gaia, a filha do Talos, ela teria um poder de se regenerar. Ou seja, pode ser que ali quando ela tomou um tiro, depois no próximo episódio mostre pra gente que o corpo dela regenerou e ela volte à vida. Pode ser até que a Gaia já tenha também o Projeto Extreme no corpo dela. Bom, de acordo com o vazamento, como eu falei aqui, o vazamento diz que ela ia regenerar o corpo dela. E o Projeto Extreme regenera o corpo das pessoas. Então pode ser que ela também tenha esse Projeto Extreme aí e consiga regenerar o corpo dela e voltar à vida no próximo episódio. E para finalizar o episódio, a gente tem a Varra, tá? A esposa do Nick Fury recebendo mais uma ligação e ela vai até lá o banco, né, pegar uma arma e daí ela recebe outra ligação e aí ela atende. E simplesmente quando ela atende a ligação lá dentro do banco, se você assiste legendado, dublado, você vai reconhecer a voz dessa pessoa. E quem tá falando no telefone com a esposa do Nick Fury é o Máquina de Combate, o James Rhodes. E ele simplesmente ali fala a localização que ela precisa entrar e ela fala, mas eu quero falar com o Gravik e o Rhodes, mas você tá falando comigo. Ou seja, o Gravik ele tem diversos Skrulls que trabalham para ele. E sempre quando alguém quer entrar em contato com o Gravik, precisa falar com um Skrull antes. Então, quando a esposa do Nick Fury quer falar com o Gravik, quem entra na ligação é o Skrull do Rhodes, para poder passar a ligação pro Gravik. Olha que da hora. Então esse final do episódio mostra pra gente que o James Rhodes na verdade era um Skrull, uma teoria que eu fiz aqui no canal, ó, há muito tempo, tá aparecendo até nos cards aqui o vídeo que eu fiz essa teoria, mas é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, assistir, ó, esses vídeos que estão aparecendo desse lado aqui pra vocês. Tá hypado pro próximo episódio? Muito obrigado, pessoal, valeu e eu fui, tchau!